você sente dores no corpo, você já tomou remédio, já foi no médico e não deu certo, você ainda sente dor? Talvez sua dor ela pode ser espiritual. E nesse vídeo eu vou te explicar certas coisas que aconteceram comigo que podem te dar uma luz para o seu caso, talvez. Mas antes de tudo, me apresentar, sou o Gabriel Adriano, dono do canal Eclesiastes 3.1. Nesse canal a gente fala sobre tudo. E hoje eu vou falar um pouco sobre as dores que podem vir do mundo espiritual. Iniciando o vídeo, eu vou contar sobre uma história que aconteceu comigo. Por exemplo, eu vim sentindo uma dor no ano passado e até metade desse ano muito forte nas minhas costas, tanto que me prejudicava nos meus treinos na academia. Só que no começo do ano eu viajei, fui para Maceió e eu falei, talvez 2 semanas sem fazer exercício físico vai resolver a dor, né? E não, a dor ela persistiu. Tomava medicamento, a dor ela não sumia. E eu comecei a achar estranho, até que um dia me veio à mente, né, de talvez eu deva orar a respeito e discernir o que está acontecendo comigo. Foi quando eu percebi que aquela dor era uma ação maligna, ação demoníaca de setas do diabo que estavam presas nas minhas costas. E após uma breve oração, aquela dor ela sumiu, que não voltou mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Que certas dores elas têm que ser discernidas espiritualmente. A gente tem que entender a dor espiritualmente para ver qual ação que a gente tem que tomar. Se a gente tem que tomar remédio, se a gente tem que ir no médico. E essas dores a gente pode discernir a partir do dom do Espírito Santo, que é o dom do discernimento, que a gente consegue saber qual o tipo de espírito, qual que é a ação, o que está acontecendo de fato naquela situação que a gente está passando. E esse dom do Espírito Santo a gente tem que ser buscado em oração e jejum. E pela sorte, Deus nos agracia, pela graça de Deus, não sorte, né? Ele nos agracia com esse dom. E também, por exemplo, a gente tem que ter muita sabedoria, porque após a gente fazer oração, a gente tentar entender espiritualmente, a gente orar aquilo não ter uma resposta de Deus com cura, nós temos que recorrer sim aos médicos, porque Deus deu a inteligência e a sabedoria a eles para resolver os problemas de nossas enfermidades. E muitas das vezes nossos problemas podem ser resolvidos a partir de um entendimento espiritual com a ação física de um médico. Por exemplo, meu pai trabalha com fisioterapia. Teve uma mulher que ela estava um certo tempo sem andar, só que era uma mulher de fé, ela orava bastante, ela buscava pela cura dela. Só que meu pai, ele teve o discernimento de falar para ela que talvez a cura dela não viesse pelo espiritual, mas por ação físicas de médico. E quando ele agiu com a fisioterapia na vida daquela mulher, ela foi curada e hoje ela anda pela glória de Deus, que deu a inteligência para ele para poder fazer isso. Então a gente tem que ter em mente que às vezes Deus não vai responder de imediato com uma oração que a gente faz, mas vai responder através da vida de outras pessoas, possivelmente. Mas em ambos os casos, tanto com a cura física quanto a cura espiritual, Deus ele nos dá o discernimento daquilo que a gente tem que fazer. Por isso que nós temos que buscar os dons, a gente tem que buscar a intimidade com Deus, porque Ele nos dá estratégia para sermos curados e sermos libertos de nossos males. Só para finalizar, um outro exemplo é que muitos cristãos às vezes têm resistência com terapia, com psiquiatria, esse tipo de coisa. Só que no meu próprio testemunho pessoal, Deus ele me disse que eu voltaria a fazer terapia para que eu fosse curado de males sentimentais. Deus ele pode curar com o poder e com a ministração do Espírito Santo? Pode. Mas ele, no meu caso, ele utilizou médicos para poder me curar sentimentalmente de depressão e ansiedade. Agradeço a todos que assistiram até aqui, vocês são muito preciosos, vocês me ajudam a crescer e me estimulam a continuar a produzir conteúdo. Deus abençoe todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.